Está começando o ConectaCast, onde você encontra conteúdos que geram resultados e conexões, além de criar oportunidades. Mais que um hub de ideias, geramos experiências transformadoras que ampliam o seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. Esta temporada é realizada pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, que trará episódios compartilhando conhecimento tecnológico, dando subsídios para que o gestor de viagens possa desempenhar melhor suas atribuições. Olá a todos, bem-vindos a mais um novo episódio do ConectaCast da Alagev. E essa temporada é realizada pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens. Hoje temos convidados especiais, João Fornari, da Copas Tour, Thaís Angelotti, da Argo IT, e o Hugo Souza, da B2B Reservas. Bem-vindos. Olá. Vamos lá, temos um tema muito interessante que eu realmente acho que vai ajudar muito o gestor, que é: como sistemas e tecnologias se estruturam para transformar a vida do gestor de viagens. E transformar para o lado bom, né? É para isso que a gente está aqui hoje. Na verdade, a gente sentiu que desde a pandemia, o papel do gestor está evoluindo, né? Ele cuidava muito também de passagem e hospedagem, né? Mas agora eles estão também pegando a parte de meio de pagamento, expense, às vezes cuidando de frota, mobilidade corporativa. Então, o escopo aumentou. Como ele pode fazer essa gestão melhor com todas as opções que a gente vê aí no mercado? Difícil, né? Como você colocou, Sandra, eu acho que o ponto principal, né, no podcast anterior a gente falou de OBT, né, então já é um ferramental importante na estrutura do gestor de viagens, porque ele apoia todo esse processo de aprovação dos conteúdos de viagem, do core efetivo que você comentou, que o gestor de viagem estava acostumado a lidar. Então, o OBT é uma das principais ferramentas nesse processo. Mas a parte de pagamento hoje, ela é tão complexa quanto. Então, quando entra VCN, a parte de cartões corporativos, então eu vou ter um CTA exclusivo para operar dentro de um OBT. Eu vou ter um cartão corporativo para cada um dos meus O que seria viajantes. um CTA? Desculpe. São os cartões corporativos, né, de bancos exclusivos para o processo de viagem. Então, eu não posso fazer nenhum outro tipo de transação. Se eu quiser comprar uma geladeira, está proibido. Né? O cartão é bloqueado nesse sentido. Então, Entendi. São cartões exclusivos. Muitos deles hoje já são virtuais. Os bancos nem estão mais trabalhando com plástico. Efetivamente, eles mandam um número que são amarrados muitas vezes a uma solução como da B2B, do Hugo, que faz a parte de virtualização para garantir a segurança. Então, esses processos novos também cabe ao gestor de viagem Entender das empresas como entender e utilizar, porque quem vai passar isso às vezes é o CFO, às vezes é uma norma nova da empresa que entra em compliance. Então são Ou outros mesmo você recursos. pode sugerir, né, as melhores práticas para ser implementado, né? Sem dúvida nenhuma. Quais são os benefícios do VCN? Hoje, quando a gente fala ali de VCN, e aqui é o Virtual Card Number, eu gosto de falar que é um cartão para cada transação. Né? Um dos, né? A gente poderia enumerar aqui uns 10, mas assim, segurança, né? Essa questão da transparência ali, ou seja, você tem um único cartão, ele vai ser utilizado para pagamento daquele hotel ou daquela passagem aérea e acabou, ele não pode ser utilizado novamente, né? Este cartão, ele tem uma série de benefícios vinculado ao limite, né, do cartão, e um outro benefício que volta muito para dentro de um processo da empresa, ele já nasce conciliado, porque no momento que emite, né, ali o pedido dentro do OBT, a partir daquele momento eu tenho um cartão vinculado a um hotel, ou uma passagem aérea, a um viajante, ele pode definir ali centro de custo, requisição, algumas informações gerenciais. Então, no ato da emissão, muito mais fácil, né, transparente, traz uma automação para dentro da empresa, principalmente no financeiro. O que seria esta automação, né? A partir do momento que eu consigo ter uma previsão da minha fatura, meu financeiro já está ciente. Pô, este mês
Eu estou perto de estourar aqui o meu orçamento? Não estou? Como que está a minha conciliação, este relatório aqui para eu fazer aqui, provisionar esse pagamento, né? Lá dentro do vencimento, tá de acordo? Preciso fazer algum ajuste? Então, ele traz ali a informação na mão do gestor de viagens barra financeiro para tomadas de decisões mais ágeis, né? Mais rápido. Então veio para ajudar realmente o gestor, Total. né? E a conciliação sempre foi uma dor, tanto das TMCs, né, quanto dos gestores de viagem, uma dor absurda. Assim, Questão de então, nota fiscal, sim. E- Pessoas, e- milhões de pessoas no back para fazer toda essa conciliação. não, e assim, pensando, a gente está super focado Milhões no de mercado B2B, né, então no mercado de turismo, né, viagens corporativas, mas na viagem, no turismo em geral, existe muita fraude com compra de viagens, né, uma vez você utiliza o serviço, né, às vezes, assim, tem um dado até da Latam, assim, que o pessoal pegava um cartão, comprava a passagem, embarcava, na hora que você ia perceber que era fraude, o cara já tinha voado ou estava dentro do avião. Então, é super importante essa parte de segurança. Ponto aqui só para reforçar, ele de uma certa forma dentro do ecossistema, né, bacana trazer aqui novamente, ele gera redução de custo, né? Pegar o que você trouxe, um processo ali de recuperação de nota fiscal, de conciliação, você tinha todo um back. Hoje, quando você traz para um VCN que ele já nasce conciliado, ele tem esse conceito, você consegue alocar esse recurso realmente em funções ali para gerar valor para a empresa, né? Não fazendo somente uma atividade ali operacional. Isso automaticamente você reduz ali a sua cadeia, né? O seu processo de ações, automaticamente você gera um saving. Às vezes é difícil de mensurar isso, então é algo que a gente tem que demonstrar para ele que na linha final, devido a este alinhamento aqui do processo que envolve o meio de pagamento, ele vai ter uma redução de custo em partes do processo dele. Então é tangibilizar, é mostrar isso para ele que é possível. Tem um ponto que o Hugo trouxe aqui, que é a palavra automação, né? É uma palavra que eu particularmente gosto muito de usar. Expert. Né, porque quando a gente fala de automação, a gente também está falando de melhorias de processo, a gente fala de inovação, a gente fala de puxa o gancho de muitas coisas. Acho que é da experiência do usuário também, né? Mas tem um ponto principal que chama-se produtividade. Aquilo que o Hugo trouxe, como quando ele comentou, né, do VCN já vinculado, então o pagamento, onde você já traz a conciliação pronta, você tem um ganho muito grande lá na frente. Ou seja, o gestor de viagens, ele já tem toda a previsibilidade do que ele está fazendo. Então, essa previsibilidade apoia ele na condução do dia a dia que ele precisa. Aí ele consegue ser mais estratégico, né? Ser mais estratégico, olhar as informações que ele tem, né? Já tem os dados, já tem relatórios, já tem as informações para onde ele vai seguir com aquele orçamento. Usar o tempo para o que vai gerar valor para a empresa, de fato, né? Exatamente. Bom, vamos seguir então para o próximo. Definimos a nossa forma de pagamento, negociamos com o banco, definir, fiz com o meu BT toda a experiência do usuário também, mas o gestor ele está pegando novas atribuições, como eu comentei com vocês, também com a nova situação, né? A gente está com muita locação, muito ônibus, tem gente que pegou frota também para cuidar. Sim. E aí, como é que eu faço? Tem outro desafio, né? Muitos desafios. Eu costumo dizer que eu chamo trabalho de diversão. Então, assim, tá tudo divertido, tem muita coisa para fazer. A parte de mobilidade, que hoje vem surgindo nos gestores de viagem, ela está muito associada até pelos custos também, né, do transporte aéreo, de outros meios. Então, outros meios de transporte começaram a fazer parte. Né? E se a gente pensar, a mobilidade nunca deixou de fazer parte do viajante. Ele precisa de um táxi, ou de um transfer, ou de um deslocamento da casa para o hotel, da casa para o aeroporto, aí chegou no destino, tem que ir para o hotel, tem que ir para uma reunião. Então, todo esse processo que o viajante precisa, ele no final vai reportar ao gestor de viagens. Então, o gestor de viagens tem que, muitas vezes, fazer novos acordos com empresas frotistas ou com bancos que também fazem toda a parte de leasing e gestão de frotas, cooperativas de táxi. A questão da mobilidade urbana, né? Que na entra mobilidade, também dentro da conta de sim, viagens. né? Né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, quando vou para o escritório do Rio, lá da Copastur, eu
pego lá, vou até o aeroporto, deixo meu carro no estacionamento, depois pego o avião, chego lá no Santos Dumont, pego o trenzinho lá, o VLT, e vou até o escritório. Então eu não preciso usar um Uber ou um táxi, porque o escritório tem essa facilidade. Mas tem pessoas que precisam se deslocar mais, então vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, vai pegar outras coisas. Então, como é que tudo isso vem? No final, o viajante tem um trabalho gigantesco de unificar tudo isso e fazer o seu demonstrativo. E isso vai ser, para o gestor de viagens, um trabalho de conciliar, de gerar, e aí as ferramentas de expense, as ferramentas de gestão de cartão corporativo também apoiam. Para quê? Para que fique tudo meio que centralizado. E aí entra a história da automação, da produtividade. Porque são muitas notinhas, muitas vírgulas, muitas coisas que eu tenho que acabar usando também. Né? Então, Mas quando eu coloco aqui, é um ponto, quando a gente fala de mobilidade, né, a pandemia, esses 2 últimos anos, né, que nós passamos, as empresas puderam revisitar ali boa parte, né, da sua política de viagem, de como que era o seu deslocamento, e eu vou trazer um exemplo. Olha como que hoje ônibus faz parte no deslocamento. Sim. Antes ficava, eu não tenho um aéreo para a cidade XYZ. Lá ele tem que pegar e fazer uma alocação de carro. Com esses últimos 2 anos, abriu ali um horizonte de parceiros que complementam o que ele já existia. A gente faltava Existia, um pouco a gente não de não usava, sabe, não usava né? dentro de forma adequada. Então, né, hoje eu conheço algumas empresas que a gente acompanha no dia a dia que uma rota que ele usava muito, uma alocação de carro, não, hoje ele tem ali a opção de deslocar o funcionário dele dentro de um ônibus, de leito, semileito, e que a pessoa vai chegar ali, ok, ele roda 6 horas, mas de uma forma bem mais confortável, ele não está dirigindo. Então, isso também trouxe, né, esse horizonte e abre também aquele processo, né, o nosso mercado ele é muito vivo no desenvolvimento, né? Aí o que o Fornari trouxe, nós falamos já em um episódio, quem não viu, dá uma olhadinha lá no 3º Sobre a episódio OBT. sobre a OBT, que a gente fala muito dessa questão de trazer novidades. Eu, aqui na cadeira, como método de pagamento, eu estou trabalhando para entregar as mesmas facilidades que eu tenho no VCN para hotel e aéreo, para geração de VCN para rodoviário, para alocação, que é o que nós estamos, né, trabalhando hoje muito forte como um mercado, para trazer essa automação e uma melhoria no processo lá de pagamento, né, a ponta final. Então, toda esta cadeia ela tem que estar ao mesmo tempo que conectada, mas em uma constante evolução, senão algo que você entende que era a salvação, ela já fica ultrapassada, né? Então, por quê? Não porque ela ficou ultrapassada, o método, a forma de acompanhamento, ela evoluiu. Então, o mercado, né, os parceiros também evoluem, tem essa evolução constante. Você sentiu isso, migração, de repente, Bastante. para ônibus dentro Bastante. da ferramenta? Bastante. E não só por conta da pandemia, né? Assim, tudo ocorreu durante a pandemia, mas hoje, por exemplo, os tickets aéreos estão super caros. E as pessoas, às vezes, precisam realmente viajar. É uma viagem que não dá para esperar, né? Então, elas vão, sim, de ônibus. Tem, sim, locação, tanto locação rodoviária quanto locação. Aumentou. E, assim, o hotel aumentou um pouquinho, continuou estável, né? Então, claramente, primeiro teve o impacto do medo, né, das pessoas viajarem. E depois o preço que ainda está muito caro, né? Pois é. E aí tem muitas possibilidades, né? Acho que negociar com os novos players, muitas ferramentas de mobilidade e tal. Mas eu acho que, assim, qual é o papel de uma agência nessa consultoria toda, né? Tipo, eu tenho que negociar com este. Como é que eu vou fazer essa gestão toda? Então, a agência, na verdade, é o link, É o fio condutor. né, que está ali junto com o gestor de viagens, né? É o braço direito, o braço esquerdo, a perna, o joelho, tudo ali, para que o gestor esteja amparado nas decisões e naquele serviço que ele também está prestando. Porque o gestor de viagens é um prestador de serviço dentro da empresa. Então, ele precisa de um parceiro, como uma agência de viagens, que faça esse trabalho junto com ele. Então, vai lá fazer todo o processo de conciliação, vai cobrar os relatórios, vai cobrar os serviços ferramentais, tecnológicos. Então, se você tem uma agência com esse enfoque todo,
como suporte, né? Sem dúvida nenhuma, isso vai dar muito mais segurança e tranquilidade para o gestor de viagens, porque ele vai poder focar naquilo que ele tem que fazer, qual é? Que é a estratégia do dia a dia, na prestação de serviço dentro da empresa de forma adequada, mas tem um parceiro ali, que é o alicerce dele como sustentação e serviço. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. As agências, parceiras também dos OBTs, parceiras das ferramentas como a B2B, que elas agregam tudo isso, conciliam, juntam essas pecinhas e entregam um pacote fechadinho lá para o gestor de viagem. Fala assim, Entrega uma tá aqui, plataforma, uma solução. pode tocar, que você está bem respaldado, né? Eu concordo que acho que o gestor tem que ser cada vez mais estratégico, né? Deixar o operacional um pouquinho de lado, mas ao mesmo tempo também saber um pouco poxa, aqui está errado, ou aqui vamos melhorar. Acho que é questão de se posicionar também e se posicionar dentro da empresa. Eu acho que o momento de decisão de comprar uma ferramenta, ele tem que avaliar a questão de produtividade, de preço, quais são os meus ganhos, mas os fornecedores têm que ajudar a ele aparecer, né, para mostrar esses resultados dentro da empresa. E que, de repente, ele pode ser, não tem uma decisão top-down, mas ele pode levantar com números bem atrasados, ou cases, para poder defender uma outra implementação aí de ferramenta. E eu acho que a função do gestor de viagens, ela é muito bem definida, né? Então, assim, ele está lá para prover a melhor prestação de serviços para o viajante corporativo. E aí, se ele tiver uma boa escolha de parceiro, que o oriente com ferramentas, que o oriente com processos, que ajude eles no dia a dia com novidades, né? Assim como a Lagev traz as novidades, assim como a Copas Tour tem lá os seus boletins com o mercado, assim como a Argo tem, assim como a B2B tem. Então, acho que isso faz com que ele seja municiado de uma série de informações que ele está confortável nas decisões que ele tem que tomar. Então, é muito importante que o gestor de viagens esteja antenado no dia a dia, nas coisas que estão acontecendo, e na dúvida, pergunte ao seu parceiro, fale com quem está do lado, que está vivendo isso, que vive essa intensa inovação, intensa construção desse mercado, para que ele também possa se apoiar nisso. Você tocou um ponto de escolha seus bons parceiros, né? Sem dúvida Não nenhuma. é fornecedor, cliente, sim, acho que parceiro mesmo, com o mesmo objetivo. A gente tinha essa palavra fornecedor, né? Eu brinco muito lá na Copas Tour que assim, a gente não tem que ser só fornecedor, a gente tem que ser parceiro do nosso cliente. E essa relação de parceria ela é mútua, né? Tanto da empresa conosco como da gente com eles. E eles conosco têm esse papel, por quê? Porque no final são eles que estão dentro da empresa. Também eles que estão dando a cara a tapa, eles que têm todo o dia a dia operacional, o executivo que precisa viajar, daqui a 2 horas se vira aí, me arruma um avião. Então, eles estão ali sob a pressão do dia a dia deles e eles precisam ter um bom parceiro que o respalde nas decisões que eles precisam tomar. E se você tem um bom parceiro, às vezes os problemas nem chegam para você, né? Porque a agência já resolve logo. Tem que fazer esse trabalho. O que eu trago aqui, acho que um pouquinho, né, eu resumiria dentro desse processo, saber os papéis de cada um. Né? Qual é o principal papel da agência de viagens? Qual é o principal papel da TMC? Qual é o principal papel do parceiro, do canal de distribuição, da solução de meio de pagamento? Qual é o principal papel do banco? O gestor de viagens, tendo toda a clareza destes papéis, no momento, né, que ele tiver alguma situação, conflito ou de suporte, ele sabe exatamente a quem recorrer. Eu falo muito, às vezes, tem situações, o meu cartão não foi autorizado. Ok, hoje nós temos ferramentas na qual a agência de viagens consegue, por exemplo, visualizar o motivo da recusa, mas dependendo da situação, é só o gestor de viagens mais o banco que vai resolver. Né? Não tem uma ação, qual que seria a ação, né, da agência mais o parceiro ali que está gerando o método de pagamento? É exatamente passar uma boa orientação para que o gestor, né, tenha clareza do próximo passo. Ou do que falar, Ou né? do que falar, exato. Para resolver o Exato, dele. exato. Então, você saber ali o papel de cada um dentro deste processo, nossa, a gente pula algumas casinhas no jogo.
Sem dúvida. Ajudando, perfeito. Acho que ajudamos bastante, Nossa, talvez. sim, Alguém, sim. mensagens últimas para a gente dar um toque aí, como fazer melhor gestão usando as nossas ferramentas? Eu colocaria assim que, além do parceiro, né, e da relação que a gente faz, né, sempre tenha clareza daquilo que você quer para o seu viajante corporativo. Então, assim, saiba que ele está ali precisando de um serviço, não é só o custo, né, porque muitas vezes esse viajante está indo para fechar um grande negócio para a empresa. Então, muitas vezes, o gestor de viagens, ele está tão preso a, não, quanto custa essa passagem, ou o FII, ou isso, aquilo, que o executivo fala assim, não interessa, eu preciso estar lá para assinar o contrato. Então, é muito importante que o gestor de viagens pense estrategicamente também, que ele faça parceria com seus executivos internos para entender que esses motivos de viagens se fazem necessário. E tenha, obviamente, dentro dos parceiros, toda a ferramental e suporte necessário para seguir adiante. Acho que com dados, né? Muitos OBTs fornecem bastante inteligência aí para ajudar nessa defesa. Né? Sim, E na sim. tomada de decisão, né? Os dados servem para isso, para Tomada de tomar decisão, decisão, para exatamente. pensar num planejamento do próximo ano, do orçamento, das questões. Então, é muito importante que o gestor também saiba analisar esses dados e seguir adiante para o planejamento. Isso aí, se posicionar. Muito bem. E como recado final, que os gestores, né, acompanhem o episódio 1, 2, o 3, Boa! né, que aqui tem muito conteúdo que vai Muito, trazer isso uma mesmo, base muito Hugo. boa ali, tirar dúvidas, né? Com Eu acho que isso é certeza. fundamental. Aqui hoje nós temos dentro do mercado, né, parceiros, né, construindo um conteúdo muito relevante, como esse que nós estamos participando aqui, outras agências, OBTs, informação realmente relevante. Então, sejam curiosos, né? Busquem informação, converse com as pessoas que estão falando sobre aquele tema. Eu acho que isso pode trazer aí uma relevância muito grande em tomadas de decisões, né? Para encontrar o caminho. Muito Isso aí. bom. Acho que sim. E usando os grupos de WhatsApp também, das Super. comunidades que a gente tem, faça um bench com seus pares, né? Com pessoas que têm as mesmas dores que você e que de repente já passaram por isso antes. E Isso. podem te Total. encurtar também o caminho caminho. das pedras. Muito bom. Isso aí. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Obrigado Muito a bom. vocês pelo convite. Não percam os próximos. E obrigada, R1, por esse espaço. Uma delícia aqui pra gente estar bom. conversando. Muito Obrigado. bom. Obrigada. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem ligados em mais episódios desta temporada desenvolvida pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, aqui no ConectaCast da Alagev, disponível nos principais streamings e no YouTube. Até a próxima!